O confinamento trouxe um stress enorme às empresas, mas também deu-lhes tempo para pensar mais estrategicamente por onde é que querem ir. Eu acho que a diversidade e a inclusão apareceu aí. Não foi por agora termos uma legislação nacional a ser muito específica e muito exigente no tema que a Nestlé de repente decidiu integrar pessoas com deficiência ou então decidiu olhar para coisas como o gender balance, a igualdade de salário entre homens e mulheres. É algo que nós fazemos naturalmente. A promoção da diversidade e inclusão são para nós valores, mais uma vez, centrais e que garantimos que estão refletidos na forma como agimos no nosso dia-a-dia. O facto das equipas serem mais diversas reflete melhor o próprio mercado e, portanto, na verdade, aquilo que nós estamos a querer enquadrar dentro das empresas são equipas tão diversas quanto o mercado, que percebam tão bem as várias fações do mercado, digamos assim. E quanto mais diversa for a equipa, se calhar mais abrange um maior leque de consumidores, por exemplo, e, portanto, é importante ter o reflexo para que se possa entender o que é que são os desejos do mercado. A diversidade e a inclusão vem numa hora em que eu acho que as empresas, de facto, tiveram tempo para refletir. O confinamento trouxe um stress enorme às empresas, mas também, e nós sentimos isso com as empresas que acompanhamos no compromisso com a inclusão, deu-lhes tempo para pensar mais estrategicamente por onde é que querem ir, onde é que podem ganhar vantagem. Eu acho que a diversidade e a inclusão apareceu aí, muito naturalmente. A empresa tem que ser um reflexo do que é o mercado, do que são os nossos consumidores e do que são os nossos clientes. Ao termos equipas diversas, proporcionamos muito mais inovação, um espírito contraditório muito maior, há um espírito de desafio muito maior, faz-nos sair da área de conforto, faz-nos questionar o que estamos a fazer. E não é só termos pessoas de diversas nacionalidades, os backgrounds, a própria mentalidade, a diferença generacional é muito, muito importante. Nós temos pessoas com imensos anos de experiência e é muito bom ver como as novas gerações trazem o desafio e trazem uma perspectiva completamente diferente para o que é a indústria alimentar, para o que é a nossa relação e o nosso posicionamento no mercado. Portanto, eu diria que ser diverso, mas mais do que ser diverso, ser inclusivo, proporciona não só a retenção de talento, porque as pessoas de facto sentem que podem contribuir e são ouvidos sem medo de que possa de alguma forma impactá-los negativamente, também nos permite trazer uma grande diversidade a nível de produto e também da forma como comunicamos no mercado. E claramente somos percepcionados e somos de facto uma empresa socialmente responsável, porque acreditamos de facto que é o correto a fazer, mas também porque temos a certeza que impacta positivamente o nosso negócio. Sermos diversos, como eu disse, garante que nós representamos os nossos clientes e os nossos consumidores e nós temos que lhes dar resposta a todos, não só à generalidade da população, mas também, por exemplo, àquele nicho de mercado que pode ter uma intolerância a glúten ou que por ter necessidades específicas de mobilidade precisa de um determinado suplemento. E nós, enquanto organização, que temos um propósito de, através da alimentação, querer melhorar o mundo para as gerações atuais, mas também para as gerações futuras, temos que dar resposta a isso. Todos nós gostamos de interagir com pessoas com quem nos temos uma afinidade maior. É muito importante ter essa sensibilidade, perceber que a forma como, por exemplo, interagimos com um colega que é muçulmano pode não ser a forma como estamos a interagir com um colega que não é, porque ele tem as suas crenças, o seu posicionamento, os seus valores, e nós temos que os respeitar. E nós temos que garantir que o próprio espaço onde trabalhamos, mas a própria gestão da equipa, dá espaço para que todos sejam verdadeiramente quem são e não se sintam condicionados. O mais importante aqui para guiar as equipas, e que eu digo sempre aos line managers para terem em atenção, é o nosso mote e o que nos une a todos são os princípios e os valores Nestlé. E o principal valor é o respeito. É o respeito por nós mesmos, pelos outros, pelas comunidades. Portanto, se todos trabalharmos em linha com aquilo que são os nossos princípios e valores, não será difícil atingirmos o consenso e conseguirmos viver todos em harmonia. Não é sempre fácil, mas eu acho que falando e numa cultura de abertura e transparência como nós
temos e temos muito orgulho em ter e em reforçar, é algo que acaba por acontecer naturalmente. O que nós dizemos é que damos às pessoas a oportunidade de gerirem o seu local, o local onde trabalham e os seus horários de trabalho de acordo com a sua necessidade. Uma jovem mãe com 3 filhos em casa, é óbvio que os seus horários se calhar não são os meus horários, ela pode preferir trabalhar à noite. E isso para nós não é algo verdadeiramente relevante. A questão é as pessoas contribuírem, terem a capacidade de o fazerem e, de uma forma transparente, dizerem isto é o que eu posso fazer nesta medida. E para nós isso é muito importante e garante, de facto, que todos podem contribuir. O edifício em si também foi agora todo remodelado e foi muito pensado verdadeiramente nesta perspectiva de integração. Por exemplo, temos áreas sociais muito interessantes, criamos um espaço também, por exemplo, para crianças, para que se vem trabalhar e por alguma razão o seu filho não pode ir para a escola naquele dia de manhã, pode trazer o filho e estar com ele ali no espaço. Temos uma sala de amamentação, temos uma sala de meditação, que também é uma sala de oração para os colegas que precisam de uma sala de orientação. Portanto, procuramos ter dentro do edifício, mais uma vez, espaços que representem a comunidade e que representem todas as pessoas que estão na organização e que lhes deem a possibilidade de facto, utilizar o edifício a seu favor e não ser só um lugar para onde venham trabalhar. Diversidade e inclusão são 2 valores centrais na cultura organizacional do BNP Paribas e que estão traduzidos, nomeadamente, no aspecto de fomento de um ambiente de trabalho que respeita cada um dos seus indivíduos e assegura um tratamento equitativo entre todos, mas também na promoção de uma atitude de abertura relativamente à forma como nos relacionamos com todos os nossos stakeholders. Isto traduz-se relativamente aos nossos colaboradores num objetivo de garantirmos que eles se sintam incluídos, capacitados e com direito a se exprimirem de uma forma livre. A promoção da diversidade e inclusão são para nós valores, mais uma vez, centrais e que garantimos que estão refletidos na forma como nos comportamos e como agimos no nosso dia-a-dia. Para isso, contamos com a colaboração de diferentes comunidades internas no banco. Por um lado, temos um conjunto de cerca de 40 pessoas que representam as diferentes áreas de negócio do banco, mas também os diferentes países onde estamos presentes. O banco fomenta muito a organização dos seus colaboradores em pequenas comunidades que se foquem em alguns aspectos específicos da diversidade. Aquilo que nos move não são propriamente métricas e muito menos as obrigações legais que possam existir associadas a algumas destas diferenças. No entanto, sem dúvida, o BNP Paribas, e especificamente em Portugal, tem um conjunto de colaboradores provenientes de mais de 52 nacionalidades diferentes, que representa mais de 11%, entre 11% e 15% do total da força de trabalho em Portugal. Em termos de repartição por género, somos uma organização bastante paritária. Em termos de backgrounds académicos, temos colaboradores que provêm de áreas académicas muito diferentes. Podemos encontrar pessoas que vêm de áreas mais tecnológicas, mesmo ligadas à biologia, às engenharias, portanto, um background académico muito rico.